Olá, seres de luz, bem-vindos. O meu nome é Daniela Sofia e hoje estou aqui para vos falar sobre a carta de Tarot, o Mago e o planeta Mercúrio. Vejam, antes de começar a falar sobre o tema, vejam desde já onde é que vocês têm o vosso Mercúrio no vosso mapa astral natal. Onde vocês tiverem o vosso Mercúrio, já sabem, é onde terão então também a carta do Mago. E o que é que o Mago representa? Então, o Mago, ele é um dinâmico, ele é um jovem. É jovem, dinâmico, social, gosta de falar, gosta de comunicar. O mago é aquele amigo com quem nós vamos sair para beber uns copos. É aquele amigo que dá para conversar, sim, mas não para aprofundar propriamente problemas ou assuntos que nós queiramos dissecar um bocadinho mais. Ele é mais aquele amigo para sair à noite, não tens nada para fazer, não queres passar aqui em casa, ou vamos jantar fora, hoje apetece-me. Portanto, é aquele amigo assim mais alegre, dinâmico, jovem, mais festivo, digamos assim. Ele é o mago, ele é como se fosse alguém dos 7 ofícios. Ele é curioso e é inteligente. Ele gosta de saber um pouco de tudo, mas acaba por dispersar-se um pouco nos seus estudos e não faz um foco nos assuntos. Portanto, ele sabe muita coisa, mas se espremermos a laranja toda, acaba por não sair muito sumo sobre determinado assunto do qual ele sabe. No entanto, ele tem um potencial bastante grande para fazer o aprofundamento que ele quiser nesses mesmos assuntos. Ele é alguém curioso, alguém que gosta de saber as coisas. Por exemplo, numa área profissional, o mago, ao sair na área profissional, ele vai aconselhar a pessoa a estar atenta, a usar a sua criatividade, a sua imaginação, a sua capacidade de comunicar, de expressar, de fazer as coisas, porque há oportunidades que vão surgir e que irão surgir, e então há necessidade de estar focado para podermos percebê-las e conseguirmos usar com a nossa mente bastante ativa, bastante rápida, com o potencial que nós temos, conseguirmos então agarrar a oportunidade e avançar. O mago, por exemplo, na área dos relacionamentos, ele vai indicar que aquele relacionamento não é propriamente algo muito sério. É um bom relacionamento, está tudo a correr bem, mas há uma atenção, uma chamada de atenção, digamos assim, para que a pessoa não fique a divagar sobre algo que seja assim para casamento. O mago representa mais aquele namoro, assim, aquela amizade colorida, aquele dinamismo, aquela jovialidade. Ele é alguém que gosta de ir namoriscando e não propriamente comprometer-se para um casamento. Por exemplo, na área da comunicação, o mago é extremamente bom na sua comunicação, exatamente porque ele representa a comunicação e a expressão e a capacidade mental. No entanto, o mago, quando está assim com um grupo de amigos, digamos, e se torna, e de repente, ou com alguém, e há assim um momento de mais silêncio, quando não há assim nenhum assunto para falar, ele pode tender a imaginar algum assunto para podermos abordar, sendo que esse assunto poderá ser de facto uma mentira, poderá estar algo relacionado com intrigas. Isto porque esses silêncios não se dão muito bem com o mago e de facto tem que haver comunicação, expressão e para tal, quando é necessário, então pode criar assim umas mentiras para não ocorrer então esses silêncios e falta de expressão entre as pessoas. O Mercúrio representa exatamente a mente, a expressão. Então é isso que faz a ligação entre estas energias, é a expressividade e a comunicação que lhes estão intrínsecas. O Mercúrio, ele vai representar a forma como é a nossa mente, como é que nós nos expressamos, dependendo da posição em que ele estiver no mapa e dos aspectos que pode fazer,
ele vai nos mostrar, através desses aspectos, se nós somos uma pessoa que falamos muito, se falamos pouco, se conseguimos construir bem os nossos raciocínios, se nos perdemos e somos desfocados. Ele vai nos indicar como é que nós então tendemos a comunicar e como é que a nossa mente age e é. O Mercúrio é então a capacidade de análise. O Mercúrio, o que é que o Mercúrio faz? O Mercúrio junta 1 mais 1 e percebe que 1 mais 1 dá origem ao 2. O Mercúrio cria da análise que faz. Ele é um criador, digamos assim. Ele consegue perceber que aqui que está ali uma garrafa, que aquilo é água, e se colocar então água na garrafa, cria uma garrafa de água. Agora, o que Mercúrio depois, ao que Mercúrio lhe pode faltar, é um pouco do aprofundamento. Porque é que aquilo é uma garrafa de água e não de outra coisa? O que é de facto então a água? Para que é que serve? Como é que é composta a garrafa? Por exemplo, então 1 mais 1 é igual a 2. Porquê que é igual a 2 e porquê que não é um 3? Porquê que um 2 é desenhado assim? Portanto, o Mercúrio ele faz a análise, ele combina a informação e cria algo novo. É como se fosse quase as nossas sinapses cerebrais. Ele faz ali as ligações das coisas para nos dar então uma informação. No entanto, o aprofundamento, o conhecimento depois daquilo que é criado, o Mercúrio não nos consegue dar, e para isso depois é necessário então a existência de Júpiter no nosso mapa para conseguirmos aprofundar as coisas e obter uma maior sabedoria e perceber como é que as coisas depois funcionam e não ficar tudo só na junção, mas sim depois colocarmos as intenções, as funcionalidades, o que é, para que serve, porque é que não é de outra forma. Portanto, isso já são questões mais profundas que o Mercúrio já não faz. No entanto, o Mercúrio é então muito analítico, muito inteligente, porque é ele que faz então a criação das ligações do nosso dia-a-dia. Portanto, o Mercúrio está também ligado à casa 3 e a Gêmeos. Isso indica que ele está ligado então a pequenas movimentações. Também é uma casa que representa os irmãos, por exemplo. Portanto, é a casa de uma dinâmica, de uma certa jovialidade, da expressão da comunicação e então da mente. O Mercúrio, por exemplo, no vosso mapa, vocês vejam quais são os aspectos que vocês têm no vosso Mercúrio, onde é que ele está posicionado, qual é o signo em que ele está, porque o Mercúrio, por exemplo, ligado a Saturno, num bom aspecto com Saturno, ele vai conseguir especializar-se em alguma coisa. Por norma, portanto, o mago, ele é então o senhor dos 7 ofícios. Ele gosta de fazer tudo, de saber de tudo, mas a verdade é que ele depois desfoca a informação, ele perde-se no mundo, na quantidade de coisas que sabe, e não aprofunda depois, não se especializa em algo. Então, se o vosso Mercúrio ele estiver ligado, por exemplo, então ao Saturno, ele vai-vos ajudar a especializarem-se em algo, a conseguirem criar um foco mental, a conseguirem então criar ali um outro raciocínio para lá das coisas, conseguirem então aprofundar a informação. Se o vosso Mercúrio estiver ligado, por exemplo, a Júpiter, vocês de facto vão ter muita curiosidade em saber sobre muita coisa. Portanto, o poder do Mercúrio, da curiosidade de obter informação do Mercúrio, acaba por expandir com o Júpiter, e vocês têm uma grande curiosidade para saber sobre tudo o que vos interessa. E isso gera depois também a capacidade de vocês conseguirem, naquilo que vos interessa, aprofundarem também a informação.
No entanto, num aspecto assim, portanto, algo não muito agradável que pode acontecer numa ligação entre Mercúrio e Júpiter, mesmo que ela até seja boa, pode-vos acontecer vocês terem essa ligação ou falarem com alguém que tenha essa ligação e vocês fazem uma pergunta a uma pessoa e ela pode demorar a responder. Isto porquê? Porque de facto há muitas ideias a acontecer na cabeça da pessoa que tem Mercúrio aspectado a Júpiter. Há muita coisa a acontecer dentro daquela cabeça. Vocês podem fazer uma pergunta muito simples, como por exemplo, gostas mais da cor verde ou preto? E a pessoa demorar a dar-vos essa resposta. Fica ali parada uns segundos, porque ela está a tentar, absorver a pergunta que foi feita, perceber o que é a cor, o que é o verde, o que é o preto, o que é que tu me perguntaste e só depois é que vai conseguir dar a resposta, porque tem muita coisa a acontecer lá dentro e em coisas simples pode por vezes demorar a conseguir responder, porque vai haver muita complexidade dentro daquela cabeça. Fazer resumos, por exemplo, em trabalhos, na universidade, na escola, pode não ser uma coisa propriamente fácil para alguém que tenha um Mercúrio aspectado com o Júpiter, porque a cabeça é de facto muito complexa, há muita informação ali dentro e a pessoa precisa de respirar um bocadinho para conseguir fazer assim um esquema. Os esquemas podem não ser muito simples para uma ligação entre Mercúrio e Júpiter. Por exemplo, o Mercúrio ligado a Urano. Por norma, são pessoas que têm uma grande capacidade de memória, pelo menos para aquilo que gostam, conseguem ter de facto uma grande capacidade de memória. São pessoas com pensamentos bastante originais, com formas de pensar e até de expressar diferentes e gostam de expressar-se de formas diferentes. No entanto, se o aspecto não for muito positivo, pode gerar de facto uma pessoa até que vocês estão a falar com ela e ela está sempre a contrariar aquilo que vocês dizem, ou tem uma grande tendência para contrariar, seja qual for o tema. É uma pessoa que vai estar sempre do contra, digamos assim. Ela no seu interior, a forma como ela é, a forma como ela se expressa, o seu raciocínio acaba por ser uma mente revoltada, digamos assim, e pode originar por vezes de facto algumas não ser uma pessoa muito agradável para conversar, porque ela pode estar constantemente a criar alguns conflitos, acaba por ter ideias muito fixas, muito próprias, de facto podem ser até inteligentes, originais e formas de pensar que realmente funcionem e que sejam ótimas. No entanto, a mesma forma como ela pode expressar as suas próprias ideias pode ser de forma tão fixa, tão eu é que sei, os meus pensamentos são melhores que os teus, a minha forma de ver é melhor que a tua, que pode de facto acabar por se tornar um pouco até conflituoso de alguma forma nessa mesma expressão. Por falar em conflitos, portanto, o Mercúrio associado a Marte já poderá indicar ali alguma brusquidão na forma de comunicação, ser alguém assim que se exprime de uma forma assim um bocadinho mais brusca, de uma forma impulsiva, sem conseguir ter um grande controle, às vezes até nas suas palavras. Pode ser uma pessoa que tende a pedir desculpa com frequência, porque as palavras saem, são mais rápidas as palavras a sair do que aquilo que ela consegue depois controlar e pode dizer depois nem sempre as coisas que gostaria de dizer. Pode ser uma pessoa que repete a palavra desculpa até com bastante frequência. Por exemplo, Mercúrio ligado a Neptuno poderá indicar alguém que muito criativo na sua mente, de facto uma mente com uma imaginação fantástica, uma mente que pode gerar grandes filmes, grandes livros, grandes
Portanto, música, portanto, muita coisa, pode criar muita coisa bela, no entanto, pode ser uma mente também muito fantasiosa e isso pode levar de facto a alguém que acabe por também mentir com facilidade. No entanto, ao contrário do mago que vê um silêncio e fica desconfortável no silêncio e tem que haver comunicação e começa a mentir só para haver assunto de conversa, e sabe que está a mentir, um Mercúrio ligado a Neptuno não é bem assim. A pessoa pode não conseguir perceber que está a mentir. Portanto, na cabeça dela, aquilo que ela está a transmitir, o que ela está a dizer é de facto real. Para ela é real. Portanto, e pode ser uma mente um pouco mais imaginativa, uma mente no mundo dos sonhos e ter dificuldade de facto em perceber onde é que está a verdade e aonde é que começa a mentira, e haver de facto ali uma grande ilusão, digamos assim, na sua mente, no seu raciocínio e até mesmo na sua expressão, tornando-se por vezes até bastante confusa na forma como se exprime, confunde-se a ela própria e aos outros. Pronto, não vou divagar muito mais. O Mercúrio retrógrado é bastante comum, não é? Ao longo até de um único ano, o Mercúrio pode estar retrógrado algumas vezes, portanto, há muita gente com Mercúrio retrógrado e isso pode indicar, de facto, pessoas muito inteligentes, com uma capacidade de análise fantástica. Pode indicar depois também que, de facto, essa análise fantástica e esse raciocínio extremamente rápido pode originar depois alguma dispersão mental e uma saturação mental até bastante grande. E nesses casos é de facto aconselhado a tentar respirar um bocadinho, meditar, às vezes fazer aqueles jogos tipo Sudoku, porque vão ajudar a mente a focar, a aprender a focar o raciocínio e a conseguir concentrar e estabelecer um foco naquilo que estão a pensar, sem estar sempre a analisar tudo e depois não conseguirem criar uma laranja cheia de sumo lá dentro, para depois, quando se espreme, aquilo de facto sair muita substância. Pronto, e é isto, não me vou alongar mais. Vejam então onde é que vocês têm o vosso Mercúrio. Não se esqueçam, por mais desarmónico que possa haver ali em alguns aspectos, vocês têm a capacidade do mago, ou seja, vocês têm a capacidade de uma inteligência fantástica, têm uma capacidade de dinamismo, de alegria, portanto, fluam em leveza na vossa expressão. A expressão pode ser feita por palavras, por gestos, por olhares. Se vocês sentem alguma dificuldade na forma como se exprimem, há formas de dar a volta. Portanto, de forma leve, tentem levar a vida sem muito peso, para que depois também a expressão, porque nós somos um ser social, não fique ali muito constrangida e não crie depois adversidades no futuro. É isto. Pronto, sigam-me na minha página, Diria de Sofia. Um beijo luminoso.